É com a apresentação de 4 livros que se fecha o ciclo de edições das obras de Mário T. Cabral, o escritor de São Mateus da Calheta, já falecido. Em 4 anos foram apresentadas ou reeditadas 12 obras. É com a apresentação de mais 4 obras que termina esta fase. De 2021 a 2025, 5 livros de poesia, 4 romances, 2 livros de crónicas e 1 de contos, todos da autoria de Mário T. Cabral, da Vila de São Mateus da Calheta, falecido em 2017. Eu só tenho a agradecer à Mariana e às outras pessoas terem feito o trabalho que fizeram, e isso não quer dizer por estar a fechar, acho que foi só o fecho de um ciclo. Possivelmente mais tarde, talvez ela tenha mais coisas dele para publicar. O Mário era muito mais do que um escritor, ouvimos aqui. Era um artista, e era um artista de mão cheia, exatamente, era um amigo, era uma pessoa humilde também, só coisas boas daquele irmão. Sim, mas também sou suspeita, não é? Como sem família sou suspeita. Não posso estar agora a dizer é assim, exato. Acho que ele era uma boa pessoa, era um bom amigo, era amigo do seu amigo. Continua a ser bastante acarinhado pela família e amigos. Eu acredito que um dia me hei de juntar a ele. De maneira que acho que foi o normal da vida. Portanto, ele foi primeiro, possivelmente seria melhor se tivesse ido mais tarde, mas a gente toda vai, todos vamos. E pronto, há de lá estar mais os pais à nossa espera. E é bom ver que deixou grandes amigos atrás. Eu penso que sim. Uma vez que ela era uma pessoa muito, como é que eu vou dizer? Era uma pessoa que passava e as pessoas haviam de dizer, que a gente aqui na Terra diz que soberbo, não é? Quando as pessoas não falam. Ele parece muito soberbo, mas ele não era. Ele era tímido. E depois os amigos que fazia eram bons amigos. E era também muito amigo da família, portanto, de ter a família sempre à sua volta. Por exemplo, ao domingo, jantávamos sempre todos juntos. Isso já era do tempo da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, ele ficou e juntou, além dos domingos, juntou os dias de festa. Íamos lá sempre jantar e pronto. Depois, quando me separei, que disse a ele que me ia separar, ele disse, vens morar connosco, que tenho uma outra irmã mais nova, vim morar com eles. Foi logo a primeira coisa que ele me disse. Tu vais vir morar connosco. E ficou assim. Ele era boa pessoa. Talvez seja chato falar dele assim, mas como sendo a irmã. Mas acho que ele era muito amigo do seu amigo, muito amigo da família. Publicação da obra pela editora Companhia das Ilhas, com apoio da autarquia de Angra e coordenação do também escritor terceirense Alexandre Borges, tal como Mário Cabral havia deixado expresso. Tudo sob olhar atento e também envolvimento da sobrinha e afilhada Mariana, que deixou um agradecimento individualizado a quem de alguma forma contribuiu para este projeto. É com grande satisfação e sentimento de dever cumprido que apresentamos hoje as últimas 4 obras inéditas de Mário Cabral, meu padrinho, e concluímos, portanto, um ciclo editorial que teve início em 2021. Desde então, foram publicados 5 livros de poesia, sendo que um deles compila em si 14 obras que poderiam existir de forma independente, 4 romances ficção, 1 livro de contos e 2 livros de crónicas. Isto agrupando os livros no mínimo de categorias possível, sendo que há algumas nuances em algumas destas obras que não as deixa encaixar totalmente nestas tipologias. Desta vez temos um único apresentador para 4 livros, o escritor Alexandre Borges, que acompanhou e participou fundamentalmente na edição de todas as 12 obras que referi e que também, devo frisar, é amigo de longa data do meu padrinho, cujo pensamento, criação e talento lhe são bastante próximos. Adiciona-se, obviamente, o facto de fazer vida profissional das letras, como saberão, e ter sólida obra publicada sob diversas formas, entre elas também o romance e a poesia. Não é, portanto, ao acaso que faz a apresentação de hoje, e menos ainda que tenha sido indicado pelo próprio autor, ainda em vida, para guiar a família neste processo criativo e de responsabilidade.
Já fui chamado várias vezes a falar sobre ele. Temo repetir-me, à medida que a memória se vai cristalizando em torno de alguns factos, traços mais evidentes de personalidade, de algumas histórias transformadas em anedota ou parábola, conforme nos vamos afastando no tempo do homem inteiro, real, a 3D, aqui à nossa frente. Da vida vivida, que é sempre um todo contínuo e não uma sequência de episódios, muito maior do que qualquer recordação, infinita enquanto dura, onde tudo está ligado, o escritor, o pintor, o amigo, o professor, o crente, o jardineiro, o cozinheiro e bom garfo, o homem culto, avesso a viajar, que nunca tirou a carta de condução e gostava que os amigos fumassem. Escrevia e mandava cartas sempre belas e lia ao TLS. Dava nomes aos computadores e tinha 2 caligrafias. Uma para os estranhos, outra para os amigos. Esquerdino, asmático, que não tinha nenhum problema de visão, mas usava vários pares de óculos por inofensiva vaidade assumida. Avesso a caricaturas e rebanhos, ao óbvio, ao lugar comum, à superficialidade. Obras para serem lidas por qualquer pessoa, em qualquer lugar. A obra fica disponível para quem conheceu Mário Cabral e para quem não conheceu, para os leitores de hoje e de amanhã, de São Mateus da Calheta, das Lajes do Pico, de Lisboa, do Brasil, por onde um dia o autor lá acedeu a viajar, a convite de um festival literário e de onde regressou com gratas recordações. De qualquer parte que leia em português e se interesse pelo universo do autor. No Salão Nobre de Angra do Heroísmo, a obra, mas também a pessoa, numa homenagem muito sentida. Celebramos não só a conclusão deste processo e o facto de os livros estarem cá fora, palpáveis, serem legíveis por quem os quiser ler, mas também a memória do autor, querido à maioria dos presentes. Gostávamos de fazer uma espécie de tertúlia sobre as obras do meu padrinho, não necessariamente apenas literárias, mas incluindo também desenhos, pinturas, colagens, escultura e outros objetos que remetam ao autor. Pedimos-vos, ao convidar-vos para o evento, que trouxessem pelo menos um objeto que gostassem de apresentar, por forma a podermos recordar Mário Cabral, o escritor, poeta, pintor, mas também o professor, amigo, tio, irmão. E vários foram aqueles que partilharam a expressão artística, as histórias e os sentimentos, retiraram das paredes as telas e do coração as palavras para, entre sorrisos e lágrimas, mostrarem que a morte não fez esquecer Mário T. Cabral.